Olá, amigos da TV Esperança. Feliz Ano Novo, um bom 2010 para vocês, toda a sua família. E que a graça de Deus esteja sobre o teu lar, abençoando e protegendo a tua família neste novo ano. Férias, estamos aí num período de férias escolares, as crianças estão em casa, curtindo os pais podendo ter mais tempo com os filhos, enfim, tudo dentro da normalidade. Mas não é assim. Existem alguns pais e algumas mães que não estão podendo ter o tempo ideal com os filhos, especialmente aqueles que são separados, divorciados ou que por alguma razão não convivem mais juntos. Nestes casos, os filhos ora estão com um, ora estão com outro. Até isso é normal, existe no direito a guarda, e quem tem a guarda permanece mais tempo com os filhos. Quem não tem o direito de visita, e aí faz valer o seu direito de estar com os filhos. Até aqui, tudo dentro de uma normalidade jurídica. Mas nós estamos vivendo tempos modernos, e nesses tempos modernos existe uma síndrome que tem acometido muitos pais e alcançado os filhos. E é uma síndrome perigosa, e é uma síndrome que o direito tem buscado proteger tanto as crianças de passar por ela, quanto os pais de provocá-las. É a chamada síndrome da alienação parental. É uma palavra diferente, é uma palavra complexa. Significa o quê? Quando um dos pais, especialmente, em muitos casos, aquele que detém a guarda do filho ou da filha, começa a fazer a cabeça da criança contra o outro. Ou seja, ora o pai, ora a mãe, inclusive aqueles que têm também só o direito de visita, pode acontecer isso, começam, no tempo em que estão com os filhos, a denegrir a imagem do outro ex-cônjuge. Ou seja, começa a fazer com que os filhos tenham uma visão negativa, depreciativa, uma visão piorada daquele outro ex-parceiro. E a justiça tem estado atenta para esses casos. E é muito importante diagnosticar essas ocorrências da síndrome de alienação parental o quanto antes. Filhos que não querem mais ver os pais, pais que quando vão buscar os seus filhos percebem uma reação estranha nos filhos, choro excessivo, apego demais ao outro pai, o não querer ir junto, não querer estar junto, não querer ficar muito tempo na presença do outro pai. E quem provoca essa síndrome, ou seja, aquela parte do antigo relacionamento que está provocando isso, normalmente faz parecer tudo muito natural, como se aquilo fosse uma reação natural da criança. Mas não é. Filho nenhum deixa de amar seus pais, qualquer que seja e por pior que sejam os pais. Na verdade, o que acontece é que nos períodos em que a criança está sozinha com um dos pais, aquele que está com a criança começa a depreciar, a colocar adjetivos e qualificativos negativos em relação ao outro. Seu pai é isso, seu pai não presta, a fulana que ele está junto é uma isso, é uma aquilo. Enfim, começa a fazer na cabeça da criança um turbilhão negativo onde, no fim das contas, a criança começa a não ter prazer e não querer estar mais conjuntamente com o outro pai ou a mãe. Para sanar isso, a justiça tem alguns caminhos. O primeiro deles é, o pai que está se sentindo lesado tem que comunicar à justiça através de petição, através de um advogado, a possível ocorrência da síndrome de alienação parental. Feita a comunicação, de imediato é provável que o juiz determine uma observação por um órgão competente. Aqui em Jacarezinho, muito provavelmente seria o SAI, o Serviço de Atendimento à Infância e Adolescência, que é um órgão composto por profissionais de diversas áreas, psicólogos, pedagogos, pessoas preparadas para atender situações complexas como essa. O SAI com certeza faria uma averiguação da criança e também dos dois lares onde a criança está inserida, para tentar observar se está ocorrendo ou não, de fato, essa situação. Uma vez constatada a situação, os riscos para aquele que pratica essa síndrome, para aquele que dá causa a isso, começam com a suspensão do direito de visita, se for quem está sendo visitado, e até mesmo a perda da guarda, se for quem detém a guarda da criança naquele momento.
Em alguns casos, a síndrome de alienação parental pode ocorrer por parte de alguns parentes, que não necessariamente a mãe ou o pai que separou-se. Acontece que, em muitos casos, os avós, tios, pessoas que estão próximos do ex-cônjuge e que têm uma rixa, uma rivalidade com o outro cônjuge, essa pessoa acaba intrometendo-se na relação da criança com os seus pais e faz essa depreciação, e faz esse processo de alienação da criança contra os seus pais. Também pode ser objeto de demanda na justiça uma situação como essa. Inclusive, proibindo-se a criança de conviver ou estar próximo de pessoas como essas que estão praticando isso. Tudo depende de você provar a situação e ingressar em juízo para obter uma decisão judicial. É sempre importante que os pais fiquem atentos a essas situações, principalmente se forem separados. Por quê? Ao longo do tempo, do passar do tempo da separação, o convívio natural com um dos pais mais tempo do que com o outro gera uma afinidade sempre maior. E também gera um afastamento natural. O que a justiça quer é que a criança mantenha um relacionamento saudável, presente e constante com os seus pais. Sejam o que está com a guarda, ou seja, o que tem o direito de visita, ainda que esse direito seja o mínimo possível. Por fim, se o pai ou a mãe que tem o direito de visita não está cumprindo o direito de visita, é dever daquele cônjuge que detém a guarda exigir judicialmente o cumprimento do direito de visita. Sim, muitas vezes é mais cômodo para quem detém a guarda que o outro ex-cônjuge nem apareça, nem venha, nem pegue o filho, nem esteja junto. Mas isso não é o melhor para a criança. Isso é o pior que pode ter para uma criança. Romper os laços com os seus familiares consanguíneos. Então, é dever do pai ou dever da mãe que detém a guarda, ou até dos avós, seja quem for, exigir, judicialmente se for o caso, que aquele cônjuge que tem o direito de visita regulamentado faça e realize essas visitas, assim como se exige na justiça o direito ao pagamento da pensão, também se deve exigir o direito de visita. Bem, falamos brevemente sobre a síndrome da alienação parental. Qualquer dúvida a respeito deste assunto, você deve procurar um profissional da área do direito ou também um profissional da área de psicologia. Procure o fórum, se for o caso, procure a Promotoria da Infância e da Juventude, que pode atendê-lo e dar maiores explicações nesse sentido. Existe o núcleo de apoio às famílias da Faculdade de Direito, instalado na Faculdade de Direito. Também existe o núcleo de prática jurídica, que é o escritório modelo que fica ali na rua Professor Rodrigo, próximo ao Conselho Tutelar. O próprio Conselho Tutelar pode ser acionado num caso como esse. Enfim, você tem vários caminhos para tentar solucionar esse problema se ele estiver ocorrendo. Mais importante é que você tenha sempre um advogado de confiança, uma pessoa em quem você possa passar e entregar o seu direito para ser instrumentalizado em juízo. A OAB mantém para vocês uma comissão de apoio e orientação jurídica que fica na Rua Paraná 266. Se você precisar, marque um agendamento ali, toda sexta-feira, das 2 às 5 da tarde. Um grande abraço a todos, um feliz 2010 e que Deus abençoe as famílias de Jacarezinho, em especial aquelas que foram atingidas por essa calamidade que houve no final de 2009. Um abraço a todos, até semana que vem.